Boa noite, Lúcia. Boa noite, ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui. Sempre muito, muito, muito bom estar aqui, porque a gente atinge um número muito grande de pessoas que estão aí do outro lado ouvindo essa rádio, tanto pela internet quanto por rádio, nos seus carros, nas suas casas, em todos os lugares onde estejam. E esse programa, como vai para o YouTube, né? Você pode assisti-lo e ouvi-lo em qualquer hora que queira, vai poder acessá-lo lá na minha página do YouTube, no canal, que é Jorge Carlos Jukoski, ou Dianética, você vai cair no mesmo canal. E lá você vai poder ouvir de novo tudo isso que a gente vai falar aqui. Tem vários outros vídeos mais interessantes sobre outros temas, vários temas, várias coisas. Naquilo que a Dianética se aplica, como uma ciência que é. Como ciência, a Dianética é absolutamente perfeita, porque ela abrange todo o conhecimento de como a mente funciona. A sua aplicação, tal como qualquer ciência exata, é sem dúvida nenhuma uma arte. E sem falsa modéstia, eu quero dizer que eu me especializei nisto, na aplicação desta terapia, desta ciência da mente, e posso hoje ajudar um número muito grande de pessoas a se livrarem de um monte de coisas ruins que em várias circunstâncias aí não tem solução de outra forma. Tenho encontrado e tenho recebido muitas pessoas que já fizeram de tudo na vida e tal, e procuraram ajuda em tudo que é lugar, e quando vem até mim, com a Dianética eu consigo resolver com uma certa facilidade várias situações de doenças atribuídas à mente. Estas doenças atribuídas à mente, como transtornos, como ansiedade generalizada, ansiedade de qualquer tipo, pessoas que não dormem, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em relacionamentos, pessoas que se sentem como um leão nos negócios e em casa com a família parece um gatinho assustado. São exemplos de situações em que a pessoa percebe que alguma das áreas da sua vida não vai bem. E se não vai bem, alguma coisa faz com que a coisa não vá bem. Por que isso é assim? As pessoas, segundo o que diz a Bíblia, são feitas à imagem e semelhança de Deus, portanto deveriam ser e são perfeitas tal como são, né? Por que é que tem tantos problemas? Por que é que tem tantas dificuldades? Por que é que ocorrem tantas coisas como hoje, que a gente olha para o mundo moderno com tantas pressões, dificuldades e tal, e vê as pessoas piorando cada vez mais? Por que isso acontece, né? Isso acontece porque nós somos um ser espiritual que tem uma ferramenta chamada mente. Esta ferramenta é dividida em duas partes. A parte analítica é essa que eu e você estamos usando agora. Usamos para aprender, usamos para nos comunicar, usamos para tomar decisões, né? Mas tem uma parte aí que se chama mente reativa, aquela mente rotulada antigamente como inconsciente, etc., onde ficam guardadas as coisas ruins, que são as dores físicas e emocionais. Esta mente reativa, que finalmente foi codificada ou decodificada pelo Sr. L. Ron Hubbard, que foi o fundador de Dianética, finalmente se pôde usar uma tecnologia, um método que possa acessar estes conteúdos inconscientes e retirar de lá estas cargas de dor contidas nesses lugares. Porque o que acontece? Toda vez que o indivíduo tem uma dor, seja ela dor física ou dor emocional, a sua consciência altera-se para menos, isso é, a pessoa fica menos consciente no momento do impacto. E essa diferença que a pessoa não percebe do ambiente por causa da dor, vai parar todas as percepções, né, do ambiente, vão parar tudo isto na mente reativa junto com aquela dor sofrida. No futuro, quando a pessoa está próxima de um lugar que se parece com aquele onde sofreu essa dor, o que acontece é que a pessoa começa a se sentir como se estivesse lá, se sente mal, só que nunca vai saber por quê. E isto ocorre com todas as pessoas, todo o tempo todo, por aí, né? Todos nós podemos pensar em situações assim. Sabe quando a pessoa, por exemplo, perde a cabeça e faz algo, aquelas situações onde tem um rompante de irritação, algo assim, e faz algo do que depois se arrepende? Pois é, por que a pessoa faz isso?
Porque ela está dramatizando algo que fizeram com ela, fazendo o mesmo com os outros. A coisa mais triste de tudo isso, e mais ruim dessa história toda, é saber que é exatamente isto que acontece. Se nós olhamos para a sociedade hoje, com todos os problemas, as dificuldades que tem, as pessoas fazendo o que fazem, a degradação social, toda a situação de inversão de valores e por aí vai, tudo isso nada mais é do que um sintoma do que as pessoas estão fazendo, quer dizer, elas estão fazendo com os outros e consigo mesmo, a mesma coisa que lhe fizeram. E exatamente isto que nós podemos parar com a Dianética. Nós podemos fazer com que uma pessoa que entra em sessão comigo, né, a pessoa contata esses incidentes das coisas que fizeram a ele, né, e uma vez retirando essa carga, a pessoa automaticamente para de dramatizar aquilo. A partir disso, nós temos os materiais de Dianética, que aliás, aí vai uma validação que eu quero fazer uma validação pessoal. A Lúcia Winter, pelo trabalho que ela tem feito, todos esses anos de divulgação dos livros e materiais de Dianética, porque sem o trabalho dela nós não teríamos acesso a todas essas informações, a toda essa tecnologia. Então, isso é um agradecimento público e um reconhecimento também. Eu faço isso de coração porque eu sei quantas pessoas eu ajudo, eu sei quantas pessoas foram beneficiadas com isso e são todos os dias por acessar esses conhecimentos, por terem acesso aos materiais e poderem se dar conta de coisas, poderem usar as tecnologias nos seus dias, no seu dia a dia e terem então condições de viver uma vida melhor. Então, o que acontece? Você precisa se livrar daquelas coisas que fizeram a você. E estas coisas estão impregnadas na sua mente reativa e elas se interpõem entre os seus pensamentos e você não percebe quando é você pensando, quando é uma coisa destas que entra. E você computa, quer dizer, você usa esta informação como se fosse sua e a joga para cima de outra pessoa ou para si mesmo, se sentindo mal, se invalidando ou coisa do tipo. E isto faz com que as coisas só piorem. E o que nós vemos hoje na sociedade em geral é isto. Pessoas piorando em todos os sentidos, o individualismo, problemas de relacionamento, dificuldades no mundo corporativo, porque as pessoas não conseguem lidar com os problemas, que é uma quantidade muito grande de exigências, cada vez as exigências e metas são maiores, cada vez os custos aumentam, e nesse contexto todo, nessa confusão toda que é o nosso mundo moderno, surge aí a tecnologia, né, o método de Dianética, que pode tirar você de tudo isso. Você pode começar a ver toda essa confusão de um outro ponto de vista e começar a tomar decisões racionais e começar a sentir as coisas por si mesmo e tomar decisões mais adequadas. E isto é perfeitamente possível. Por quê? Porque tudo que está lá na sua mente reativa, que são as coisas que fizeram a você, todas as vezes que você foi agredido, todas as vezes que foi reprovado, todas as vezes que disseram que você não presta, todas as vezes que você sofreu acidentes, toda vez que ficou doente, todas essas coisas vieram de fora. De alguma maneira te afetaram a ponto de você ficar mal e ter dores, etc, etc. Morte de pessoas, perdas, etc, etc. Todas essas coisas são um compósito de dores que estão aí na sua mente reativa e você, sem saber, as dramatiza como se fosse um conteúdo seu, como se fosse um pensamento seu. Mas não é. Eu vou te explicar mais ou menos como funciona isso na prática de uma forma bem simples que você vai poder entender direitinho como isso é. E você pode perceber que existem muitas áreas da sua vida em que você dramatiza coisas assim e não percebe. Por exemplo, você está andando numa rua totalmente tranquilo, nada está acontecendo, está tudo muito bem, de repente pisa em falso e torce o pé. Sua atenção, que estava expandida, se podia pensar nos carros passando, nas pessoas, na temperatura, em tudo à sua volta, de repente some e vai inteira para a dor. Faz como um foco assim, não? E vai inteira para a dor. O que acontece com tudo que você não está percebendo é que o que você deixa de perceber no momento da dor é que tudo aquilo que você não percebe vira um conteúdo associado à dor, porque contém a inconsciência. Esta inconsciência fica lá na sua mente reativa junto com a dor. E no futuro, quando você estiver próximo de um local que se parece, num ambiente que se parece com aquele onde você torceu o pé, essa coisa vai ligar-se, você vai se sentir mal e não sabe por quê.
Não é necessariamente o pé que vai doer, mas alguma coisa no seu corpo vai ficar ruim, você vai se sentir desconfortável. Seja uma má emoção, de repente um estresse, assim que você se sente muito desconfortável, uma sensação de ansiedade, tem que sair correndo dali ou qualquer coisa assim, uma sensação ruim. E nunca vai saber de onde isso vem. Assim como todas as vezes que você tem qualquer desconforto, você não tem como dizer, isto vem de tal coisa, porque eu sei exatamente o que é. Não sabe. Sinto muito dizer por isso, mas não sabe. A única forma de você descobrir isso é você sentando lá na cadeira, na minha sala, concordando em retornar a esse passado onde tem essas dores todas e permitir que a gente faça com que estas dores sejam eliminadas. Isto não te ajuda em absolutamente nada, pelo contrário, isso só te causa problemas o tempo todo, isso faz você se sentir desconfortável, faz você se sentir inseguro, faz com que você tenha ansiedade, faz com que você fale e faça coisas aos outros que não gostaria de ter feito, que você se arrepende depois, faz com que você faça coisas que não deveria fazer e por aí vai. Então, quando você contata uma carga dessas de dor e se livra dela, que você esclarece esse assunto, porque nada mais é do que isso. A terapia consiste em você recontar vez após vez, após vez, após vez, após vez, um mesmo incidente até que todos os detalhes desse incidente sejam totalmente conscientes. Isso significa o quê? Um estado de clear, que é quando a mente reativa do indivíduo já não existe mais, né? Isso é um produto da dianética, é obtido quando o passado do indivíduo é totalmente esclarecido. Quer dizer, não existe mais nenhuma inconsciência. Isso é tudo. Então, nós estamos oferecendo a você a possibilidade de você se livrar definitivamente de todas essas coisas que te incomodam. Isso você vai fazer de um jeito bem simples. Você vai ligar lá na Editora Ponte, que é o número 50816711, vai comprar o material que é... Kit Dianética, Aprendendo a Aprender. Kit Dianética, Aprendendo a Aprender, e o que mais? Que vem com o DVD duplo. Que vem com o DVD duplo o DVD de Dianética. simples de Dianética. Certo. E vem com o livro Manual Básico de Estudo e 2 livretos para os workshops que nós vamos ter agora no Carnaval. Excelente. Você compra esse material e o que você vai ter? Você vai ganhar, então, uma sessão gratuita comigo. E você vai ter aí uma parte desses problemas já resolvidos aí na sua vida. Porque uma sessão de Dianética, nós contatamos um desses incidentes e fazemos com que esse incidente seja completamente eliminado da sua mente reativa. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Como esse programa vai para o YouTube, vai continuar sendo válido essa ideia de que se você ligar lá na Editora Ponte, no telefone 50816711, de qualquer lugar do Brasil que você esteja, e você comprar o material lá, você vai ter direito a uma sessão de Dianética comigo, se você quiser. Claro que você vai ter que vir aqui para São Paulo, eu não tenho como te atender por internet ou coisa desse tipo. Mas, se você é aqui de São Paulo e você quer, em qualquer momento, daqui a 6 meses que esse programa está aí, né, no YouTube, se você acessa ele e quer uma sessão introdutória para saber como que é esse negócio, afinal de contas, falam tanto de tanta coisa, já foi enganado, já aconteceu de tudo, já fez terapia e não funcionou, já aconteceram tantas coisas, e de repente você se depara com esta informação. Você vai ter que comprar um material para você ter direito a isto. O material é o material de Dianética, né? E você liga lá 5081-6711 e você compra o material. Fazendo isso, você tem o direito a uma sessão introdutória, uma sessão gratuita de Dianética comigo. E aí você vai saber o que é por você mesmo, não? Sem que precise se preocupar em perguntar a ninguém, nem nada disso. Você vai saber por si mesmo, ok? Muito bem, voltando à história toda. Como é que funciona o indivíduo? Você é um ser espiritual, tem uma mente. Vamos falar de novo toda a história, não? Você tem uma mente que é a mente analítica, essa que eu e você estamos usando agora. Serve para pensar e decidir. É toda a parte da nossa mente onde nós guardamos os nossos aprendizados. Tudo que nós aprendemos está aí, né? A mente reativa é a parte inconsciente, aquela onde toda vez que você sofre uma dor, a sua consciência diminui, a sua capacidade de percepção diminui, você então começa a gravar, e sem que saiba disso, né? Na mente reativa, a dor física, todas as percepções do ambiente e tudo mais. Isso fica lá. No futuro, quando você está numa
situação que se parece com aquela, essa coisa toda liga-se e você começa então a sentir-se como se estivesse lá naquele momento, só que nunca vai saber de onde isso vem. Já ouviu pessoas, ou talvez você mesmo, tenha experiências assim, de dizer assim, depois que fulano morreu, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que tal coisa aconteceu, eu nunca mais tive coragem de dirigir, por exemplo. Depois que tal coisa aconteceu, minha vida nunca mais foi a mesma coisa, né? Estas coisas são extremamente fáceis de resolver, porque vêm de um incidente conhecido, de uma situação específica, que você sabe onde é, só não sabe como resolver. Vamos imaginar que sua mãe tenha morrido, ou um parente próximo que você gostava muito, e que de repente, depois da morte dessa pessoa, sua vida nunca mais foi a mesma, porque ela era uma pessoa muito importante para você, e que você de repente não... Sabe, fica como que menos vivo depois disto. Tudo que nós precisamos fazer é esgotar esta dor emocional da perda, da morte dessa pessoa. E você volta a ser como você era antes disso acontecer. É tão simples quanto isto. Porque isso são quadros de imagem mental que contêm dor. Sabe, o período lá que a pessoa morreu contém toda uma série de percepções, é uma sequência de ideias, de imagens, de circunstâncias que ocorreram naquele dia que ocorreu isto, e tudo isso está carregado com dor emocional. Então, a perda dessa pessoa significa que, a partir daí, a vida da pessoa nunca mais foi a mesma. Então, nós só temos que esgotar essa dor e automaticamente você volta a ser como antes. Os materiais de Dianética servem para que você tenha a educação sobre o tema. A educação significa o quê? Que você vai aprender como é que você usa esses conhecimentos para saber como sua mente funciona. Isso evita, por exemplo, que você tenha rompantes de irritação ou coisa desse tipo. Porque o meu pai fazia isso comigo, agora eu também sou assim. Você é assim porque quer ser, sabe? Você também tem escolha. Então, quando você lê o material, você vai entender como isso é, e aí você tem mais escolha, mais poder de decisão, você tem condições de tomar decisões melhores. Isto é o que o material faz. E a parte da audição de Dianética, que é a terapia, nós esgotamos essas dores até que você fique totalmente alegre sobre aquele assunto, feliz da vida sobre aquilo, não te incomoda mais. Bom, pegamos outro assunto na próxima sessão, fazemos o mesmo, esgotamos totalmente a dor daquele incidente e você fica feliz ou pelo menos aliviado em relação àquilo. Muito bem, próxima sessão, mesma coisa. Achamos outro incidente, resolvemos aquilo até que você se sinta muito bem e tenha aquele assunto esclarecido. Esse é o fim da história. Muito bem, próxima sessão, mesma coisa. Em muito poucas sessões você é outra pessoa totalmente diferente. Isto não é uma coisa que dependa de qualquer coisa. Se você tem fé, se você tem alguma religião, está muito bem. Se não tem fé e não tem nenhuma religião, também está muito bem do mesmo jeito. Porque isso são registros na sua mente de coisas que fizeram a você. E esta coisa não vai mudar. Não importa o que você faça. Vai continuar aí. Se você, por exemplo, só para simplificar isso e entender melhor, se você foi ferido num lugar todo branco, um hospital, por exemplo, ficou lá muito tempo, cirurgia, não sei mais o quê, e você hoje tem que ir trabalhar num lugar todo branco. A tendência é que você desenvolva algum tipo de problema de ansiedade generalizada, de estresse, de uma coisa qualquer, desconfortável e quase insuportável, é muito maior, porque o lugar todo branco é igual ao lugar todo branco onde você ficou muito tempo com dor. Esta coisa é tão simples quanto isto. É uma associação absoluta que essa parte da mente, chamada mente reativa, faz, fazendo com que você associe, sem saber, ambientes e situações, circunstâncias, ideias, tudo o que quer que seja, com coisas que não tem nada a ver com nada. O tempo é outro, a história é outra, tudo é muito diferente. No entanto, esse sistema faz com que você se comporte agora como você tinha se comportado ou como aquilo que lhe aconteceu quando você sofreu aquela dor. Exemplo de um hospital, ficou lá muito tempo internado, cirurgia, um monte de coisa. O que acontece é que esta coisa tem uma carga enorme de dor e todas as circunstâncias que envolvem esse período que você ficou lá, e isso é um sistema reestimulativo, quer dizer, vai se ligar sempre que você estiver num ambiente que se parece com um hospital ou estiver num hospital, né? Então, essa é a mente reativa. Esse é o mecanismo que faz com que as pessoas façam
ou é o pano de fundo por trás de tudo que as pessoas fazem por aí, de besteiras na vida, na sociedade em geral, todas as coisas que a gente está vendo de problemas e tal, tudo isso vem desta parte da mente. As pessoas estão fazendo com elas e com os outros o mesmo, exatamente o mesmo que fizeram com elas. Então você liga lá, 5081-6711.